Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos a mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Glórias a Deus. Vocês estão preparados já para o jogo amanhã do Brasil na Copa? Irmãos, temos que torcer. E torcer não é pecado, tá? Podemos desfrutar dos lazeres que temos aqui, lazeres sadios. Pecado é brigar por causa do time, pecado é machucar a torcida adversária, pecado é brigar por qualquer coisa, não é? Mas torcer de forma sadia, com a família, é muito bom. Eu já estou preparada, olha, não sei se vocês conseguem ver minhas unhas. Já estão preparadas, estamos preparados. Então vamos ter uma segunda-feira abençoada, torcer com calma, com a família, tudo em paz, né? De forma moderada, na graça, na proteção do nosso Senhor. Mas hoje é dia de falarmos da palavra de Deus. E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está em Mateus 12, versículo 30. Nossa mensagem será fundamentada em Mateus 12, 30. Vamos ler? Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus Cristo falando conosco. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Irmãos, quem não está com Jesus está contra Ele. Hoje nós vemos muitas brincadeiras, muitos desrespeito ao nome do Senhor Jesus Cristo e até à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Principalmente no carnaval, mas fora do carnaval também, em passeatas que nós vemos aí, horríveis, horríveis, expressando Jesus Cristo como se nada fosse, zombando de Jesus Cristo, e a palavra de Deus não se zomba. Hoje Jesus Cristo é desrespeitado, literalmente desrespeitado, mas isso não surpreende ao nosso Deus, não surpreende, porque a palavra de Deus diz que no finais do tempo, o amor a Deus se esfriaria, muitos o perderiam. O amor ao próximo se esfriaria. E é isso que está acontecendo, né, irmãos? Há um desrespeito muito grande. Em primeiro lugar, para com Jesus Cristo, para com o nosso Deus Trino. Depois, para com a nossa fé. Porque nós amamos a Jesus Cristo, nós respeitamos, nós reverenciamos a Jesus Cristo e temos consciência que é o único Deus, o Todo-Poderoso, o único digno de todas as honras, glória e exaltação. Mas haverá o dia do juízo. Cada um passará diante de Deus e dará conta por si mesmo. Então não precisamos brigar por causa do Senhor Jesus Cristo por nada. Precisamos orar e pedir a Deus que perdoe essas pessoas e que nos livre de um dia estar fazendo as mesmas coisas. Você que está em pé, olhe para que não caia, né? Então os que não estão com Jesus estão contra Ele. E essas pessoas que estão zombando de Jesus estão contra Ele. Mas não é só as pessoas que zombam de Jesus assim deliberadamente, mas algumas pessoas que não creem em Jesus Cristo, que respeitam Jesus Cristo no falar, que agridem Jesus Cristo com palavras, consciente ou inconscientemente, estão contra Ele, não estão com Ele. E por estarem contra Jesus, queira ou não, estão do lado do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas. E esse aproveita, irmãos. Aproveita para tentar afastar as pessoas mais e mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a verdade e a vida. É o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus Cristo não chegamos ao Pai. Porque foi Jesus Cristo quem nos curou, quem nos libertou. Foi Jesus Cristo quem morreu por nós lá na cruz. E é Jesus Cristo que vai vir nos buscar. Então, quando nós estamos contra Jesus Cristo, nós estamos a favor dos demônios. E eles agem deliberadamente. Não perceptivelmente, muitas vezes. Para que não venhamos perceber e tentar mudar o caminho. Mas no anonimato, usando pessoas, usando circunstâncias, usando situações para nos afastar mais e mais de Jesus. Então nós estamos contra Jesus, às vezes com palavras que nós professamos, com atos que nós praticamos, com revoltas que nós temos em relação a Deus. Nós estamos contra Jesus, nós não estamos com Ele. Quando nós estamos com Jesus Cristo, nós recebemos o que Ele tem.
nós recebemos a paz, nós recebemos a saúde, nós recebemos a graça, nós recebemos a força para enfrentar os problemas que advierem no decorrer da nossa vida aqui. Nós recebemos o amor incondicional que Deus tem por nós. E esse amor incondicional, nós recebemos um amor incondicional que nos faz crer, confiar em Jesus a despeito de circunstância e situação. Porque nenhuma vez Jesus nos enganou e disse que aqui seria um mar de rosas, só flores. Não, não. No mundo terás aflições. Tende bom ânimo com esse mundo. Foi isso que Jesus falou. E nós sabemos que nós dia a dia enfrentamos aflições. Mas o fato de enfrentarmos aflições não nos leva a nos revoltar com Jesus, a nos afastarmos dele, a criticá-lo, a revoltarmos com ele. Não. Nos faz mais e mais nos achegar a ele, dizendo: Senhor, a despeito de circunstâncias, eu confio em Ti, eu espero em Ti, porque é o nosso Senhor que nos toma pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudo, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Então, nós precisamos refletir. Muitas vezes falamos: Jesus é o nosso Senhor, e com as nossas bocas nós negamos a Jesus. Nós demonstramos a Ele que não estamos com Ele. Que estamos muitas vezes atrás de sinais, como a palavra de Deus diz: vocês estão atrás de sinais, não lhe darei mais nenhum sinal, basta o sinal de Jonas. Quantos sinais Jesus já deu na sua vida que está com você? Você que já entregou a vida para Jesus, já pertence a Jesus, mas você que nem ainda conheceu a Jesus, só passa o tempo todo da sua vida reclamando, lamuriando, ofendendo a Jesus Cristo, desrespeitando Jesus. Você já viu quantas vezes Jesus esteve com você? Você já viu quantas vezes você teve um livramento? Já percebeu isso? Você está contra ou a favor de Jesus? Se você está contra Ele, a tendência é que você vá para um abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, e quando você vê, chegará o dia final, o dia que não haverá mais tempo para você se arrepender, para você chegar diante de Jesus e dizer: me perdoa, porque o fio de prata será cortado, a sua alma será requerida. E se você estiver contra Jesus, se você estiver com Jesus, não é Ele que receberá a sua alma. Não é para junto dele que você irá. E se você acha que aqui é sofrer nesse mundo, imagine quando estiver no lago de fogo junto do nosso inimigo. Imagina. O que é sofrimento? A carne é cabra, irmãos. Costumo dar exemplo. Se você tirar a mão, machucar a mão, ela não vai sentir nada, porque é uma simples carne, mas no corpo existe o espírito. Então, se você machucar até com uma unha, você sente. Para onde vai a sua alma? Para onde vai o seu espírito? Se você está contra Jesus, se você não está com Jesus no teu coração, se você não abriu a porta da tua vida para Jesus entrar, se você não segue os passos de Jesus, você não está com Jesus. Por mais que você fale: eu creio em Jesus, você está contra Jesus. Quem não está comigo está contra mim. O diabo crê em Jesus Cristo, os nossos inimigos creem em Jesus Cristo, mas não se dispõe a segui-lo, a respeitá-lo, a honrá-lo, a deixá-lo fazer parte de nossas vidas. Por isso, ele não tem parte com Jesus. Assim somos nós, irmãos. Podemos falar a vida toda que cremos em Jesus, mas se não abrirmos a porta do nosso coração, da nossa vida a Jesus Cristo, deixar Ele entrar, fazer morada, honrá-lo, respeitá-lo com palavras, com ações, com missões, com pensamentos, não aceitando pensamentos que não venham de Deus, repreendendo de imediato, porque vêm pensamentos que não vêm de Deus em nossas mentes. A nossa mente é falha e o diabo é astuto, mas temos o poder do nome de Jesus para repreendê-los e não aceitá-los. Se nós não estamos com Jesus, nós estamos contra. Se nós não estivermos com Jesus, o fim que espera a nossa alma, o nosso espírito, é terrível, irmão. E ninguém mais poderá nos salvar. Nem Jesus Cristo poderá ir lá nos tirar do lago de fogo, porque Ele não vai mais para lá. Ele não vai nos buscar. O tempo é aqui, a hora é aqui. É aqui que nós temos que decidir: ou vamos estar com Jesus, honrando, respeitando, servindo de todo o coração, dando liberdade para agir em nós, através do Espírito Santo, seguindo seus passos, meditando na sua palavra, querendo estar na sua vontade, fazendo o possível e impossível dentro da nossa vontade, de servir a Jesus de todo o coração, fazendo a vontade dele. Nós não estamos com Jesus, estaremos contra. E Ele não é o dono de nossa alma. Há tempo ainda de se arrepender. Há tempo de se chegar a Jesus e estar com Ele e não contra Ele. Jesus não perde nada quando nós estamos contra Ele.
nada. Mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, que Ele vive batendo a porta. Estou à porta e bato, aquele que abrir e ouvir minha voz, entrarei, serei com ele e será comigo. Ele vive batendo a porta, Ele vive nos colocando diante de pessoas que falam da palavra dEle. Ele nos mostra portas de igreja aberta, Ele nos coloca vídeos como esse, porque foi Deus quem falou para mim, faça um vídeo na pandemia. Deus falou para mim, pessoas não concordaram que eu fizesse, mas como eu ouço a voz do Senhor, eu abri esse vídeo. E vidas têm sido curadas, libertas e transformadas pelo poder do nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Senhor, porque eu recebo mensagens no meu WhatsApp. Pessoas às vezes ligam para mim meia-noite, fica até 1, 2 horas da manhã, falando da palavra de Deus, elas se entregam a vida para Jesus. Pessoas que já estavam a ponto de tentar o suicídio porque o pai morreu e ela estava sendo levada para caminhos tortuosos. Nós ficamos até 2 horas da meia-noite às 2. Não sei como ela conseguiu meu telefone, mas Deus sabe. Tudo para a glória do Senhor. Eu sou um mero instrumento, assim como você pode ser um instrumento de Deus, um instrumento de Jesus Cristo, se você estiver contra Ele. Se você estiver com Ele, mas se você estiver contra Ele, você não será instrumento de Deus, muito pelo contrário. Então reflita nas suas atitudes, nos seus atos. As suas atitudes, os seus atos, os seus pensamentos estão honrando a Jesus Cristo. Faz com que Jesus olhe e fale, Ele é comigo. Ou faz com que Jesus olhe para você e fale, Ele é contra mim. Ele não é comigo. Reflita nisso, irmãos. E a palavra de Deus ainda diz, e aquele que comigo não colhe, espalha. Aquele que comigo não colhe. Se você não colhe vidas para serem salvas com Jesus Cristo, porque se você tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você estiver junto de Jesus, automaticamente você irá semear, colher vidas para Jesus. Porque Jesus vai preparar todo o caminho, toda a sementeira, toda a terra. Jesus preparará tudo para que você vá e leve as boas novas, leve Jesus até aquelas pessoas necessitadas, muitas vezes no asilo, no hospital, numa vizinhança, muitas vezes no carro, Uber. Eu costumo muito falar de Jesus com os motoristas de Uber, e a maioria das vezes a gente para antes de descer do carro e faz a oração de entrega. Jesus vai usar você onde você quiser, mas você tem que colher com Jesus Cristo. E para você colher com Jesus Cristo, você tem que dar bons frutos. Os frutos que o Espírito Santo colocou em você, eles têm que estar não só em você, mas tem que aflorar, tem que ser exteriorizado, para que vidas que Deus colocar diante de você possam comer desse fruto e possam ter a vida e vida em abundância, a velhice sadia, possam estar com Jesus e não mais contra Jesus. O que não colhe com Jesus espalha. Se você não colher com Jesus vidas, se você não deixar o Espírito Santo te usar, você vai espalhar vidas para suicídios, lançando-as para suicídios, lançando para as mãos de Satanás, seus demônios, lançando para os vícios, porque você vai ver e não vai se importar com a situação dela. Você vai deixar ela viver por si mesma. Mas quando você está junto de Jesus, o próprio Espírito Santo te incumbe de ir até lá e falar as boas novas. Eu tenho um testemunho aqui que eu vou dar. Já falei, se não falei, falo agora. Se falei, falo de novo, mas creio que já falei. Um rapaz morava nos fundos da minha casa e ele estava na dependência química. E como ele fazia som alto, muito barulho, meu pai e eu, nós nunca gostamos de barulho, minha família não gosta. E o meu quarto era bem nos fundos, então meu pai não podia dormir, eu não podia dormir, minha família não podia dormir, ficava até altas horas da madrugada, e meu pai chamou a polícia. E quando meu pai chamou a polícia, a polícia ficou um tempo lá parada, esperando para ver se ele ia voltar, aí ele desligou tudo, a polícia saiu, ele esqueceu que o microfone estava ligado, e aí começou a planejar o meu sequestro, porque ele achava que eu que chamei. Eu sempre gostei das coisas certas, sabe? E quando a gente gosta das coisas certas e luta pela humanidade, pela comunidade, como eu sempre fiz, então tudo que acontece acham que é você. Eu não ligo se me acham boa ou ruim. O importante para mim é trazer resultado para a comunidade, para as pessoas que eu vejo, principalmente idosos e crianças. Então, se eu vejo algo que está prejudicando, eu procuro agir, né, dentro do possível. Então, ele achou que era eu que estava... tinha chamado a polícia e planejou meu sequestro, mas eu não falei nada para minha família. O telefone estava ligado, eu estava no meu quarto, eu ouvi, não falei nada. Aí depois disso eu passava sempre numa rua que ele ficava no bar,
E eu passava por ele, ele me olhava bem fixamente. Aí um dia Deus falou, fala de mim para ele. Eu falei, não, Deus, como que eu vou falar? Ele quer me matar, como que eu vou fazer falar? Chega lá e me pega, né? Você tá querendo me sequestrar? Deus falou, fala de mim para ele. Usa o seu cartão. Eu tinha o cartão da advocacia. E Deus me deu toda a estratégia. Sei que o Espírito Santo me conduziu. Deus falou assim, fala de mim para ele. Eu peguei o cartão de advocacia e falei, olha, compareça no escritório que eu preciso falar com você. O que que é? Eu falei, lá eu vou te falar. Eu nem sabia o que eu ia falar. Lá eu vou te falar. Aí ele encontrou meu irmão e falou, sua irmã quer falar comigo lá, o que que ela quer? Ele falou, não sei, mas se ela chamou é bom você ir, né? Aí um dia ele foi. Ele foi, eu peguei e falei para ele assim, pode ficar desarmado. Ele falou, eu não estou armado. Eu falei, não é armado com arma de fogo. O Espírito, pode ficar desarmado. Eu vim aqui falar com você porque Deus pediu para eu te chamar aqui. Aí eu falei de Jesus para ele, contei o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mostrei para ele que ele era amado, que ele estava dependente, mas que ele não precisava ser dependente a vida toda. Ele chorou muito, irmão, chorou muito. Reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. Marcou até com o nosso pastor para falar com ele, mas não tinha vaga na agenda, infelizmente. Ele acabou não conseguindo falar naquela semana. Aí a família resolveu mandá-lo para o Rio de Janeiro. E quando mandou no Rio de Janeiro, aí ele se envolveu com o que não podia. E aí ele acabou sendo morto nesse mundo do crime, nesse mundo de dependência. Não digo que ele estava no crime, mas na dependência das drogas. Ele acabou sendo morto. Mas eu creio que na hora da morte dele, ele lembrou que um dia ele fez uma oração de confissão. E aí eu creio naquela palavra que Jesus disse, misericórdia tenho de quem eu quero. Irmãos, nós precisamos colher vidas, nós precisamos colher almas para Jesus Cristo. E só podemos fazer isso se nós estivermos com Jesus Cristo. Se nós espalharmos a semente do Senhor, a palavra, o sacrifício vicário, a bondade, a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus. Nós só podemos colher vidas para Jesus se nós estivermos junto com Jesus. E nas horas difíceis, irmãos, nós temos que ter a sabedoria do Senhor. E mais que a sabedoria, o amor, o temor ao Senhor, para não desrespeitá-lo, para não desonrá-lo. Ao contrário, para chegar diante de Jesus e falar, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei. Alma, calma, descanse em Deus, porque nós não estamos passando isso sozinhos. E o melhor de tudo é saber que quando nós fecharmos os olhos aqui, Jesus vai falar para nós, esse esteve comigo, esse não esteve contra mim, esta esteve comigo, esta não esteve contra mim. Vinde, benditos meu Pai, possuir por herança o lugar que você está preparado desde a consumação do mundo. Você crê? Se ajunte a Jesus Cristo. Não importa a situação que você está, não importa o quão você é dependente de químico, não importa o quão você está no mundo de prostituição, de mentira, de ódio, de raiva, de rancor, o quanto precisa ser acertada a sua vida. Importa que você realmente reconheça Jesus como Senhor e Salvador e diga, Senhor, me perdoa de todos os pecados, me recebe de todo o coração, para que eu esteja junto do Senhor e não contra o Senhor. E que todos os teus propósitos sejam cumpridos em minha vida, porque eu reconheço ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Renuncio a tudo que não vem de Ti. Entrego meu corpo, alma, mente, espírito e coração somente a Ti. Recebe, Senhor, faça morada em mim e cumpra o Teu propósito em mim, escrevendo meu nome no livro da vida e perdoando meus pecados. Porque a partir de hoje eu me entrego a Ti e quero que o Senhor me conduza. Senhor, como bom pastor conduz a ovelha. Senhor, até o dia que eu possa estar face a face contigo, recebendo por herança, Senhor, a coroa da vida, o galardão, participando da grande e santíssima ceia com o Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, para nunca mais ser afastada de Ti. Eu me arrependo, perdoa-me e recebe-me, em nome de Jesus. Faça isso, reconheça Jesus como Senhor e Salvador e procure estar em ambientes que Jesus está. Afasta-se das más companhias, afasta do ambiente que te afastou de Jesus e honra o Senhor com palavras, com atos, com gestos, pensamentos, no teu ir e vir, deitar, levantar, pensar e realizar. O Senhor então dirá, esse é comigo, ele não está contra mim. Esse colhe comigo e não espalha.
Deus abençoe a todos. Uma semana muito abençoada, muita paz, muita saúde, muita graça. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.